dizer algo. Se nós não sabemos, Ana Paula, que dia que ele vai vir, significa que pode ser hoje, que pode ser agora, que pode ser amanhã. Se nós não sabemos o dia e a hora que ele há de vir, significa que nós precisamos estar de prontidão, preparados para a qualquer momento ele nos chamar. Significa que nós precisamos estar vigilantes, atentos, apercebidos, porque a qualquer momento ele pode nos chamar. E é isso que o capítulo 25 começa a nos ensinar, acerca de uma prontidão, acerca de uma preparação, acerca de uma igreja que está apercebida. E Jesus, que falava por muitas vezes através de parábolas, ele vai pegar aqui agora um simbolismo através de um casamento de virgens, de noiva, para trazer informações importantes para a igreja. E o capítulo 25 começa dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A primeira coisa que eu preciso perceber aqui nesse contexto, que são 10 virgens que estão reunidas, só que são 10 virgens que estão no mesmo lugar. A Bíblia está dizendo que as 10 estão no mesmo lugar, as 10 carregam as suas lamparinas, as 10 estão esperando o noivo, as 10 estão reunidas no mesmo objetivo, as 10 estão em torno ali de algo no mesmo sentido, que é a volta do noivo. Mas não significa que as 10 estão preparadas para a vinda deste noivo. Eu quero contextualizar para os dias atuais. Ana Paula, está todo mundo dentro da igreja, está reunido em torno do nome do Senhor Jesus Cristo, proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo, no mesmo sentido, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nem todos que estão reunidos no mesmo lugar estão preparados para a vinda do noivo. E agora o negócio fica mais sério, porque não é sobre estar no mesmo lugar que alguém, é sobre estar preparado. Não é sobre estar esperando o mesmo que outra pessoa, é sobre estar preparado para receber o que vem. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar adorando o mesmo Deus, eu posso estar esperando o mesmo Jesus, e ainda assim correndo o risco de, quando ele voltar, eu não ir ao encontro dele. É a palavra de Deus que está falando. Ontem, ao ministrar, falei para os irmãos acerca de pessoas que estão vivendo na iniquidade dentro da igreja. São pessoas que não estão preparadas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 25 vai nos demonstrar isso, que nem todos que estão dizendo que esperam o noivo está de fato preparado para a vinda desse noivo. E aí eu te pergunto, você sabe quando ele volta? Eu perguntei para os que estavam aqui ontem: você sabe quantos dias de vida você tem? Você sabe se você chega na sua casa hoje depois do culto? Você tem como garantir isso? Nenhum de nós sabemos qual vai ser a última oportunidade. E assim como foi dito ontem, eu volto a dizer nessa noite: este pode ser o último culto, pode ser a tua última adoração, pode ser a última pregação que o Senhor me permite ministrar, pode ser a última oportunidade de estar na casa do Senhor. E nós estamos preparados para a vinda dele? Se nós fizermos uma reflexão, estamos preparados? Aí o contexto vai dizer assim: olha, todas elas, as 10, tomando a sua lâmpada, levaram consigo. Preste atenção aqui nesse contexto, porque nós precisamos entender algumas informações importantes que esse capítulo 25 vai nos trazer. A lâmpada que era utilizada para clarear, e que a noiva, ou melhor dizendo, as convidadas da noiva, as moças que acompanhavam a noiva e utilizavam essa lâmpada, ela era uma lâmpada feita de barro, com o seu corpo feito de barro, e havia ali um pavio de linho fino, e era esse pavio onde se acendia o fogo, e esse pavio puxava o óleo para manter a lâmpada acesa. O óleo que era colocado ali era normalmente azeite de
de oliva. Preste atenção nessa palavra. A Bíblia está nos dizendo que aquelas mulheres, aquelas virgens que estavam preparadas, elas carregavam uma lâmpada essa que era com o seu corpo de barro, tinha um pavio que mantinha o óleo para trazer uma chama acesa. Preste atenção, porque a Bíblia vai nos dizer que nós somos como um vaso de barro. Segundo Coríntios capítulo 7 do verso, segundo Coríntios capítulo 4 do verso 7 ao 10, a Bíblia está dizendo que nós somos como vaso de barro, que carregamos algo precioso. Que algo precioso é esse? É o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo que mantém a chama acesa. Jeremias 18 versículo 4, a Bíblia vai trazer uma comparação dizendo que Deus, ele é o oleiro e nós somos como o barro na mão do oleiro, sendo moldado na mão do oleiro para que ele possa fazer conforme lhe parece bem. A Bíblia está dizendo que nós somos como essa lâmpada que essas mulheres carregam. Nós precisamos manter a chama acesa, mas para manter a chama acesa é necessário óleo. E que óleo é esse? Porque todas as vezes que eu ouço essa palavra, eu vejo pessoas focando somente nas virgens, mas não, porque o óleo está na lâmpada. É o óleo que mantém a chama acesa para essa lâmpada brilhar, para essa lâmpada trazer luz. E sabe o que a Bíblia vai dizer ao nosso respeito? Nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Não tem como você brilhar, não tem como a chama permanecer acesa se não houver mais azeite, se não houver mais óleo que foi tirado da oliveira. Que oliveira é essa? A Bíblia vai nos dizer que essa oliveira é Jesus Cristo de Nazaré, cujo nele nós fomos enxertados, nós somos encontrados nele. Ele é a oliveira, que lá no Getsemane também se chama o lugar, o jardim das oliveiras. E é ali no Getsemane que Jesus vai chorar em agonia. É ali no Getsemane que Jesus vai orar em agonia. Ali Jesus está liberando o azeite, Espírito Santo. Ei. Sabe por que a chama está se apagando? Porque não tem a quantidade do Espírito Santo necessário. E o problema não é nem você ter pouco, o problema é você não perceber que está acabando. Porque quando você olha para esse contexto de Mateus 27, todas elas tinham uma lâmpada. A diferença é que as prudentes, elas tinham azeite de reserva. Por quê? Naquele tempo caminhava-se por longo período, e para que essa lamparina ela se mantesse acesa durante todo o percurso, durante todo o caminho, era necessário ir reabastecendo ela. Era necessário no meio do caminho ir colocando mais óleo para que ela se mantivesse acesa. Mas o problema é que na maioria das vezes a chama está se apagando, o azeite está se acabando e a noiva do Cordeiro não está percebendo, está deixando acabar, está deixando o tempo passar, achando que não vai fazer a diferença, mas vai fazer a diferença. E o Espírito Santo me lembra, certa feita, evangelista Robert, que está ali atrás ministrando a palavra, ele vai ministrar e vai dizer assim: nós não podemos viver sem o Espírito Santo, porque quem conhece a voz de Deus, quem conhece o som da trombeta, se não é o Espírito Santo que contempla o trono de Deus, quando soar da última trombeta tocar, é o Espírito Santo quem trará entendimento para que você ouça esse soar e vá ao encontro dele. Não tem como a noiva do Cordeiro continuar caminhando sem azeite, sem a presença do Espírito Santo. Não tem como, porque o Espírito Santo, ele é o penhor da promessa. Sabe o que é penhor? É algo que é dado como garantia de que você vai voltar para pagar. É a garantia de que ele vai voltar.
Cadê o Espírito Santo? Mas nós estamos perdendo essa presença. Nós estamos pouco a pouco deixando de lado o Espírito Santo. E não há outra forma de ser transformado se não for pelo Espírito Santo. Não há outra forma de ser moldado se não pelo Espírito Santo. Não há outra forma de ser ensinado se não for pela pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como uma pessoa, ele tem ciúmes de você, assim diz a palavra. Ele não te divide com outras coisas senão a presença de Deus. Nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo sobre esse contexto. Preste atenção. Jesus está utilizando um casamento judaico. Olha como isso é importante. Em algumas regiões da Judéia, era normal o casamento ser combinado. Era normal o pai do noivo ir à casa de uma menina e marcar o casamento, escolher a noiva por ele. Ou, em certa idade, o próprio jovem ir na casa da noiva, escolhendo ela como noiva, marcar o casamento. Esse jovem ia na casa da noiva, batia na porta, entrava, ele levava consigo um contrato. Ele levava consigo vinho e ele levava consigo o dote para pagar por aquele casamento, para pagar o dote em relação àquela moça, para que ela ficasse reservada para ele, para que ela não se contaminasse, mas se mantivesse reservada para ele. Oh, Espírito Santo, quando eu olho para essa palavra, eu começo a ver o cumprimento através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio e ele já pagou o dote por amor a minha e a sua vida, e não foi um dote pago com dinheiro, porque em Pedro a palavra do Senhor vai nos dizer que o preço que foi pago pela minha e pela sua vida foi preço de sangue, e o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. O dote já foi pago. Só que entenda algo aqui: aquele jovem, ele pagava o dote, assinava um contrato, deixava ali a noiva tomava do vinho e ele ia para a casa do pai. Oh, Espírito Santo. Assinava o contrato, a noiva bebia do vinho que ele trouxe, ele voltava para a casa do pai para preparar um lugar para levar essa noiva para estar com ele, para morar com ele. Só que quem dizia o momento que ele poderia buscar essa noiva era o pai. Quando o pai identificava que o aposento estava pronto e digno de recebê-la, então ele liberava a ordem ao jovem: vai buscar ela. Ele ia. As jovens, as moças que iluminavam o caminho, preparando o caminho para a noiva ir ao encontro do noivo. Quando o noivo vinha, alguém gritava: aí vem o noivo. E aquela menina já preparada ia ao encontro do noivo para consumar o casamento. Ei, olha o que a Bíblia está dizendo: o dote já foi pago pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele já nos comprou através do preço lá na cruz do Calvário. Ei, o vinho você já toma todos os meses, sentando à mesa do Senhor, participando da ceia com ele. Ele já voltou para a casa do Pai para preparar a pousada. Só está esperando o Pai liberar a ordem para voltar para buscar a noiva, mas a noiva está preparada. A noiva está preparada porque o noivo volta a qualquer momento. Você tem dono. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: você tem dono. Você já participa do vinho. Te prepara porque o noivo vem aí. O noivo está voltando e nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Pode ser hoje, pode ser agora. O noivo pode voltar hoje. Nós precisamos estar preparados. Ei. Todas adormeceram. O problema não é dormir, Ana Paula. O problema é como nós vamos dormir. Na Bíblia, por diversas vezes, você vai ver Jesus e alguns dos profetas também comparando o dormir com a morte. Eu não sei se o
ele conseguir colocar algumas referências que passei para eles. Mateus 9:24. A Bíblia vai nos relatar acerca da filha de Jairo. E quando Jesus vai ter com Jairo na casa dele, aí naquele momento Jesus vai dizer assim: retirai-vos, que a menina não está morta, mas a menina dorme. Jesus está se referindo a dormir em um cenário de morte. Deuteronômio 31:16, Jesus disse acerca de Moisés: eis que dormirá com teus pais. O que aconteceu com Moisés? Moisés morreu. Nós vamos ver 1 Reis, capítulo 2 e verso 10, acerca do rei Davi. A Bíblia dizendo: e Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Mais uma vez, a morte sendo dita como dormir. Jó 14:12. A Bíblia vai dizer: assim o homem se deita e não se levantará, até que não haja mais os céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Está se referindo à morte como sono. Irmã Jaqueline, vamos para o Novo Testamento, João capítulo 11, verso 11. Jesus está falando acerca de Lázaro. Lázaro está morto faz 4 dias, mas quando Jesus vai falar de Lázaro, ele diz: Lázaro não está morto, Lázaro está apenas dormindo. Atos capítulo 7, verso 60. Após ser apedrejado, Estevão dormiu. Por diversas vezes, tem muito mais de versículos aqui para trazer para os irmãos. A Bíblia se referindo à morte como dormir. E Paulo vai falar sobre isso quando ele vai falar acerca dos que dormem. Não sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ele está falando que quem morreu, dormiu. Preste atenção. Aqui no capítulo 25, todas elas dormiram, e pode ser traduzido aqui como morreram. É algo que vai alcançar a todos se não formos arrebatados. E o problema não é dormir ou ter o seu fôlego de vida ceifado. O problema é como que você vai. Porque ele chega e chama a todas que dormiram. O negócio está na forma de se apresentar. Quando ele chama as que dormiram, ele chama a todas. Ele chama quem está preparada e ele chama também quem não está preparada. E quando se apresentam, ei, não tem azeite, não tem chama acesa. Aí vai tentar buscar, e sabe o que essa palavra está dizendo? Que depois da morte não adianta mais. Me perdoe se tem alguém aqui que acredita, mas depois da morte não adianta orar. Diante da morte não precisa fazer mais missa de 7º dia, porque não adianta. É a palavra de Deus quem está dizendo: enquanto há vida, há esperança. Jó assim declara. Jó não está falando de árvore. Quando Jó vai falar que enquanto há vida, há esperança, ele está dizendo: enquanto o homem tem o fôlego de vida, tem esperança para esse homem. A árvore, uma vez morrendo, ela pode tornar a viver, mas o homem é somente enquanto há vida é que há esperança. Enquanto o homem desce a sepultura, acabou. E o que será a partir daí? Se não estivermos preparados, o que será de cada um de nós? A Bíblia está trazendo aqui nesse contexto mulheres prudentes, 5 prudentes, mulheres loucas, ou como outras traduções trazem, mulheres insensatas. E o que a Bíblia vai nos dizer sobre esse posicionamento? Quem são as loucas? Quem são as prudentes? A palavra do Senhor nos diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, eu compará-lo-ei com um homem prudente, sensato. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e não as pratica, compará-lo-ei com um homem tolo e insensato. Jesus está dizendo que prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. Imprudente, louco é aquele que ouve a palavra e não a pratica. E o que é que a palavra está nos dizendo para colocar em prática? Como já foi dito ontem, a santificação
santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Jesus não vem para buscar uma noiva de qualquer maneira, mas em Efésios a palavra vai nos dizer que Ele vem para buscar uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, mas santa e irrepreensível. A noiva tem vestes próprias. Não tem como preparar as vestes da noiva no dia do casamento. Não tem como, irmão. Prepara antes. Você que deixou a sua Bíblia aberta, vai comigo para o capítulo 22. Mateus 22. Raquel, por gentileza, já prepara para louvar o Senhor e já finalizamos. Mateus 22. A Bíblia está narrando mais uma parábola acerca das bodas, ou seja, de uma festa de casamento. E o verso 11 diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Você está percebendo a seriedade desse contexto? Você foi convidado para um casamento, e é o seu casamento, e para esse casamento tem veste nupcial própria. Aqui na parábola está dizendo: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial, sem a veste adequada? Porque ele não está com vestes adequadas. Aí o Senhor fala: lança-o para longe daqui, onde há pranto e ranger de dente, sofrimento, tormento eterno. Só que quando a Bíblia está nos falando de veste, a Bíblia vai nos dar com detalhes acerca de como precisa ser as nossas vestes. Zacarias, capítulo 3 e verso 4, vai nos dizer que as nossas vestes precisam ser vestes de santificação. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Não tem como estar na presença do Senhor e continuar com as mesmas vestes. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Quando nós temos o encontro com o Senhor, Ele troca as nossas vestes, Ele tira as vestes sujas do pecado, Ele nos tira do lamaçal do pecado, Ele nos dá um banho de misericórdia e coloca as vestes limpas, as vestes santas. Apocalipse capítulo 7, 14, por gentileza. A palavra do Senhor vai nos falar sobre vestes brancas. Oh, aleluia, bendito é o teu nome. E disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mas tribulação ali se refere a aflições. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É necessário lavar as vestes. Eclesiastes, a palavra do Senhor vai nos dizer: em todo o tempo sejam lavas as suas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Não adianta estar na igreja se as vestes não estiverem limpas. Não adianta estar na casa do Senhor se as vestes não estiverem santas. Não adianta estar na casa do Senhor se não quiser andar de acordo com a sua palavra. Não adianta estar na casa do Senhor se não mantiver a chama acesa. Não adianta estar na casa do Senhor e não carregar azeite. Azeite
vos conheço. Irmão, tu já pensou nessa palavra? Eu não sei contar você, mas eu temo diante dessa palavra. Nasci no berço cristão, já vivenciei muitas coisas, mas eu fico imaginando Deus passar a vida na tua presença para chegar naquele dia e ouvir: não apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Só que deixa eu te dizer, não está dependendo dele não. Depende de mim, depende de você. O que ele podia fazer, ele já fez. Ele já preparou o caminho da salvação. Ele já preparou o caminho da remissão. Ele já entregou o sangue dele para que nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e alcançar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu te convido, coloque sobre os seus pés. Eu não sei como que você se encontra aqui nessa noite. Talvez diante dessa palavra você começou a se lembrar de coisas que precisam mudar na sua vida, situações que precisam ser transformadas, hábitos que precisam ser deixados de lado. Eu não sei o que é, mas deixa eu dizer para você: sem Jesus, sem o Espírito Santo, você não consegue. A própria palavra do Senhor vai dizer que sem o meu Espírito nada podeis fazer. Você já tentou de todo jeito e não conseguiu, porque tentou com as suas próprias forças, tentou do seu jeito, mas está na hora de mudança, está na hora de pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, faz o que eu não posso, faz o que eu não consigo fazer, transforma a minha vida, me santifica todos os dias, lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro, através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos lavados pela água da palavra do Senhor. A palavra purifica, a palavra transforma, a palavra santifica, a palavra cura, a palavra liberta. É a palavra. Não tem outro meio. Eu quero te convidar nessa noite, irmã Raquel vai estar adorando ao nome do Senhor. E se você conhece essa canção, adore junto conosco, porque nós cremos que nós somos uma igreja que através da santificação nós vamos ver ao Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu estou esperando a vinda dele, eu estou ansiando pela vinda dele. O tema dessa festividade é: não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Não sabemos, mas como aquelas virgens prudentes, nós estamos preparados e vamos buscar estar preparados com a santificação, para que nós possamos ver ao Senhor, adorar ao Senhor face a face. Como eu almejo esse dia, estar com Ele face a face, poder exaltar a Ele face a face. Curva a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Oh Espírito Santo, Pai, a tua palavra foi ministrada. Eu quero pedir ao Senhor, se porventura alguém aqui nessa noite, Deus, que percebeu que há algo que precisa ser mudado, que o teu Espírito Santo possa trazer, Pai, a força necessária, o ânimo necessário, possa trazer o vigor, Pai, que o teu Espírito Santo possa ser o ajudador, para que a tua igreja alcance a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que nós não sejamos apenas mais uma, Pai, no ambiente, mas que verdadeiramente nós possamos carregar o azeite, o Espírito Santo. Entrares na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus
esperando Ele? Quem está esperando Ele? Quem está preparado para a volta dEle? Quem ainda não tem a chama acesa? Quem ainda espera que Ele agrade Ele? É uma realidade, nós vamos vivenciar essa realidade. Só quem for fiel a Ele vai entrar. O pastor subiu e as irmãs também, as crianças que cantavam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar onde estão os crentes que iam adorar. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião. Só entrar no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Santificação. Eu não quero estar aqui quando começarem a procurar. Eu não quero estar aqui quando pessoas vierem correndo na porta dessa igreja, Thaís, e perguntar: cadê a esperança de Israel? Cadê aquela igreja que se reunia ali para poder orar? Cadê aquela igreja que tanto fazia barulho? Cadê aquela igreja que estava chovendo, estava ali adorando, estava com sol, estava ali adorando? Cadê aquela igreja que não tinha tempo bom ou tempo ruim, estava reunida? Eu não sei quanto a você, mas eu não quero estar aqui quando o noticiário tiver que anunciar que um povo sumiu. Há um povo que não é mais encontrado na face da terra. Quem faz parte desse povo, quem faz parte dessa igreja, é momento de santificação, é momento de posicionamento. Não é tempo de brincar na casa do Senhor, não é tempo de ficar em cima do muro, não é tempo de voltar atrás. É o momento da igreja se levantar, se posicionar. É o momento da igreja estar apercebida, porque o noivo breve vem. Aleluia. O arrebatamento é uma realidade. E se você ainda não está preparado, não saia daqui dessa noite sem colocar a sua vida diante do altar. A Senhora agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.